Senhor, aceita, pois, este meu louvor, como gratidão por ter grande amor. Você não fica ouvindo a história da Sandra e pensando assim: eu preciso de um milagre igualzinho ao dela. Puxa, se Deus fez para ela, Ele pode fazer para mim, com certeza. Talvez num problema espiritual que você tem, aquele pecado no qual você cai vez após vez, e vive caindo e já não tem mais nem jeito de olhar para Deus e falar com Ele. Tem uma voz que fica sempre oprimindo você e dizendo assim: vai confessar de novo o mesmo pecado, mais uma vez, outra vez? O que você está fazendo? Será que está adiantando essa sua religião, essa ligação com Deus que você diz ter? Com certeza para algum problema físico, saúde, por você ou por aquela pessoa que você ama tanto, a quem você ama tanto que seria capaz de dar sua vida, e já disse para Deus: Senhor, se for preciso, faz, Senhor, em mim, mas não nele, não nela. Ou quem sabe por algum problema financeiro, não é? Terrível. De repente um buraco se abriu e você está entrando dentro dele. Mas você ora para Deus, ora, e parece que aquela coisa que aconteceu com a Sandra não acontece com você. Você fica ouvindo a história da Sandra e diz: tá bom, Deus é o Deus dos impossíveis. Os impossíveis para o homem são possíveis para Deus. Sim, eu já ouvi histórias como essa da Sandra, mas por que não acontece nada comigo? Salmo 18. Em Salmo 18, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia. Não lê na tela, lê na sua Bíblia. Pega aí a palavra, folheia, vira para lá e para cá, localiza onde está a passagem na sua Bíblia. Do verso 1 em diante, Davi começa a declarar. Eu gosto do jeito que Davi falava com Deus, porque Davi falava com Deus como se Deus realmente existisse. E Deus existe. O problema é que a maioria de nós falamos com Deus como se Ele não existisse. Recitamos, falamos e recitamos isso e aquilo. Mas Davi falava com Deus como se Deus existisse, ou levando em consideração que Ele realmente existe, que Ele é real. E Davi ora a Deus nesse salmo dizendo assim: eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Figura tremenda esse Davi, não é? O que Davi acaba de declarar aqui para nós é que ele invoca ao Senhor, que não interessa os laços nos quais ele esteja preso, é que o Senhor está sempre disponível para ele, que o Senhor é o refúgio dele, é uma rocha onde ele pode se esconder, uma cidadela. E ele termina dizendo aqui no verso 3: invoco o Senhor digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Não é o que ele disse? É isso que acontece com você? Quando os inimigos chegam, seus problemas, aflições, quando você vai diante de Deus e você invoca o Senhor e você é salvo dos seus inimigos. É isso que acontece? Ou você ainda agora estava olhando para Sandra, para a história dela, e pensando: por que não acontece comigo? Davi então começa a mudar o cenário, e mudar de assunto parece. Verso 4: laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram, e tramas de morte me surpreenderam. Na linguagem de hoje diz: cadeias de morte
armaram as suas cordas e me amarraram. Tramas de morte. Ué, mas o Senhor não é a cidadela dele, não é a rocha, não é em Deus em que ele se refugia? Ele não diz que se os inimigos cercam, ele clama ao Senhor e o Senhor o salva dos seus inimigos? Não é isso que ele falou? Como é que tudo isso aconteceu com ele então? Por isso que eu falei que parece que ele mudou de assunto, né? Porque de repente ele vinha numa linha louvando a Deus, dizendo: ó Senhor, o Senhor é meu refúgio, e de repente diz: cadeias de morte me cercaram, a morte me amarrou com as suas cordas. Tramas de morte. Vamos dar uma olhadinha no Salmo 44. O Salmo 44 tem mais ou menos a mesma estrutura do Salmo 18. Foi o mesmo Davi que escreveu o Salmo 44 e o Salmo 18. E Davi começa falando mais ou menos a mesma coisa quando ele inicia no Salmo 44. Ele diz: ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos os nossos pais nos contarem, como por tuas próprias mãos desapossaste as nações e os estabeleceste, oprimiste os povos e aos pais dessa largueza. Pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi por seu braço que lhes deu a vitória, e sim a tua destra e o teu braço, e o fulgor do teu rosto, porque te agradaste deles. Tu és o meu rei, ó Deus, ordena a vitória de Jacó. Não é a mesma coisa? Davi está dizendo assim: Senhor, nós ouvimos com os nossos próprios ouvidos os nossos pais contarem dos grandes feitos que o Senhor fez sobre Israel. A gente ouviu falar do Mar Vermelho, como se abriu e como que o teu povo passou a seco. Nós ouvimos falar de como o Senhor fez jorrar água da rocha, como o Senhor alimentou o povo no meio do deserto com o maná, o pão que descia do céu. Nós ouvimos falar também, Senhor, de como o Senhor guiava o povo com uma nuvem cobrindo a sua cabeça de dia e ocultando o sol deles. Também daquela coluna de fogo que à noite iluminava o caminho deles. Nós ouvimos tudo isso, Senhor. Nós ouvimos as histórias dos outros, de como o Senhor fez milagres para os outros no passado. Nós ouvimos tudo isso. E agora, verso 9: agora, porém, tu nos lançaste fora e nos expuseste à vergonha, e já não saís com os nossos exércitos. Tu nos fazes bater em retirada à vista dos nossos inimigos, e os que nos odeiam nos tomam por seu despojo. Verso 17: tudo isso nos sobreveio, entretanto não nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança. Verso 22: mas por amor de ti somos entregues à morte continuamente, somos considerados como ovelhas para o matador. De novo o assunto muda. Por que essa alternância? Por que às vezes estão perto de Deus e às vezes Deus agindo tanto e outras vezes não? Por que a maioria das vezes nós olhamos para Deus e dá a impressão que Deus foi o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que Ele agiu no passado, que Ele fez grandes milagres no passado? E a gente se esforça até para acreditar na Bíblia, nessas coisas que a Bíblia fala, né? Do machado que boiou, uma história dessas, de Jesus transformando água em vinho. E eu até penso assim: que milagre Jesus escolheu para poder iniciar o seu ministério, né? Se alguém levantasse no meio da congregação e dissesse: irmãos, eu queria fazer um pedido de oração, é muito importante, é uma questão de vida ou de morte. Minha filha vai se casar semana que vem e o dinheiro deu para tudo até agora, menos para comprar as bebidas. E eu queria pedir, irmãos, nós vamos orar, e eu queria que vocês orassem por mim com instância, porque eu tenho lá, eu já deixei antes de vir para o culto uns galões de água, e a gente vai orar para Deus transformar aquilo em suco de uva, para a gente poder dar para o povo beber na festa. Eu penso, quem sabe Jesus podia ter escolhido um milagre melhor para ele fazer, não é? Parece uma coisa tão fútil. Acontece que Deus, Ele está sim preocupado com as minúcias da nossa vida. Ele está preocupado sim com as coisinhas pequenas que você e eu vivemos e que para nós são importantes. Uma vez eu estava lendo um livro e o autor falava sobre o relacionamento entre casal, e ele dizia assim: nunca diga para o outro que aquilo que ele sente não é importante. Sabe como é que é? As mulheres,
É uma coisinha assim para a gente, mas para elas não. E elas começam a chorar. E a gente odeia quando as mulheres começam a chorar, porque elas já ganharam a batalha de cara, não é verdade? Chorou, mas você vai chorar. Por que o homem se incomoda tanto com o choro da mulher, né? É porque ele já sabe que ele está perdendo, que ela está chorando, o coração, sabe como é que é, né? Esses dias uma moça chegou para mim e disse: pastor, eu preciso conversar com meu marido, tem um monte de coisa que a gente precisa acertar, mas eu não consigo, porque quando eu vou falar com ele eu começo a chorar. E ele fala: se você for chorar, nem vem falar comigo. E ele não aceita. É porque ele já sabe que ele está perdendo logo de saída, né? Eu, por exemplo, não discuto relação com a Maricel, nunca. A gente não discute, porque eu sei que eu sempre estou certo, não é? Para que eu vou discutir? É verdade ou não é? Eu sei que eu sempre estou certo, até o momento que a gente começa a conversar. E aí ela vem com uma lista desse tamanho que eu não tinha nem percebido que eu tinha feito tanta coisa errada assim, não é? E é por isso que é tão difícil discutir relação. Davi vai para Deus, ele começa a conversar com Deus como se Deus existisse. Ele louva o nome de Deus, ele diz: Senhor, está certo. A gente ouviu falar dos milagres que o Senhor fez no passado. A gente sabe que o Senhor é o Deus do Abraão, do Isaac, do Jacó. A gente sabe que lá na igreja tem gente que canta uma música assim, que Deus é o Deus do impossível, que Ele abriu o mar vermelho e que Ele fez um tanto de outras coisas, Senhor. Mas hoje a gente não vê o Senhor agir assim, Senhor. Hoje a gente não vê os seus milagres, hoje a gente não vê essas coisas do Senhor agindo. Sim, a gente ouve de vez em quando, só lá no dia dedicado às mulheres, o dia da oração, aí a gente ouve, alguém busca lá uma história, lá no cantinho da igreja, dá um trabalho, Senhor, para contar uma história bonita, um testemunho. E alguém traz a Sandra com o esposo dela, e traz uma história maravilhosa, fantástica. Tá certo, Senhor, o Senhor faz milagre sim, de vez em quando, lá para alguém como a Sandra, mas não no dia a dia, Senhor. Não vejo o Senhor agir assim no dia a dia comigo. Lá no fundo, é exatamente isso que você pensa e sente, é ou não é? Lá no fundo, é exatamente assim que você vive a sua vida cristã, ou quem sabe vegeta a sua vida cristã. E lá no fundo, a gente continua buscando Deus sempre pelos mesmos motivos. Milagres. Na maioria das vezes, milagres por cura, ou por emprego, situação financeira. Não é? E a gente continua fazendo isso, achando ou pensando que sabe que as coisas espirituais são muito mais importantes do que as materiais. Esse é o nosso discurso. Afinal, nós somos cristãos, não é? Então eu tenho que dizer, quando o pastor pergunta o que é mais importante, o espiritual ou o material, e eu tenho que dizer, é o espiritual. Mas no meu coração e na minha mente, o pedido que vai lá no fundo da minha alma é pela minha saúde, a saúde da minha família e pelos empregos e pelo bem material. Porque afinal de contas a gente precisa disso. E de repente Deus não age. Eu recebi esses dias um e-mail de um amigo meu, de anos, adventista ele há mais de 20 anos, e o e-mail dele diz assim: eu estou num buraco, eu não tenho fé, não consigo crer, vou à igreja, tenho lido a Bíblia como nunca, tentando, pedindo a Deus que me dê fé, porque você sabe, ele me disse, qual é o meu pecado, o que é que me coloca para baixo. Eu não consigo vencer o meu pecado. Eu já estou começando a acreditar que Deus não existe, porque eu tenho pedido a Ele, mas Ele não aumenta a minha fé, e Ele não me ajuda a vencer. Eu estou desistindo, me ajuda. É alguém caindo num poço, dentro de um buraco, estendendo a mão, pedindo ajuda. E eu fico olhando para vocês assim. Infelizmente eu não posso enxergar o rosto de cada um de vocês. Infelizmente eu não sei nem o nome de vocês. Mas hoje eu sou pastor de vocês. Tem algumas coisas que são difíceis na vida da gente acostumar. Uma delas, acostumar com a ideia de que você é pai. Você lembra quando você se tornou pai pela primeira vez? E de repente alguém virou para você e diz assim: parabéns papai. Estranho ouvir aquilo, não é?
Parabéns, mamãe. Eu não sei, porque eu nunca fui mãe. Então para mãe deve ser diferente. Ela já carrega aquela criança. Aquela ligação foi difícil para você? Foi diferente, Maricela? Ouvir alguém chamar você de mamãe? Até agora a gente era só um jovem, né? Agora eu sou papai, mamãe. Outra coisa, difícil a gente acostumar que alguém chame a gente de pastor. Eu não é pastor. Você faz teologia, segundo, terceiro ano e já tem uns animados que começam a chamar você de pastor. Mas você não se sente pastor ainda, você não tem nenhuma igreja para cuidar. Você não tem um ministério, você está estudando para um dia ser pastor. E quando as pessoas chamam pastor, o nome pesa tanto assim. Mas tem um perigo, que é a gente acostumar e achar que é pastor. Ninguém é pastor aqui, mesmo que te chamem de pastor. Pastor é Jesus. Ele diz: eu sou o bom pastor, João 10. E ele explica por que ele é o bom pastor. Porque ele diz que é porque o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E ele deu a vida pelas ovelhas. A gente é aprendiz. E daqueles aprendizes que vão passar a vida inteira tentando aprender e não vão conseguir. Mas não vão desistir. Tentando aprender. Aí Davi, no meio do seu desespero, da sua angústia, vamos ler o 22 de novo. Mas por amor de ti, Senhor, somos entregues à morte continuamente, somos considerados como ovelhas para o matadouro. Senhor, tem gente rindo de mim, tem gente rindo da minha religião, porque eles dizem assim: o que adianta você ser dessa religião? Não adianta nada, porque Deus não ouve você, Deus não está nem aí com você, você já está pedindo um monte de vezes, mas Deus nunca respondeu a você. E Davi clama e diz assim: desperta, Senhor, porque dormes. Desperta, não nos rejeites para sempre, porque escondes a face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão. Acorda, Senhor, o Senhor está dormindo. E eu lembro disso aqui quando Jesus viajou naquele barquinho e ele dormiu e uma tempestade tremenda veio. Eu não sei como Jesus não acordou, porque vinha muita água para dentro do barco. Ele estava afundando, para afundar tem que entrar água, e Jesus estava dormindo, e água caindo em cima dele, ele não acordava. Acorda, Senhor, não te interessa, não te preocupas que nós vamos morrer, não te importa que morramos. É o que Davi está dizendo. Deus dorme? Sim ou não? Deus dorme? Sim ou não? Não. Jesus dormiu enquanto ele estava aqui. Ele era um ser humano como você e eu. Deus não dorme. E por que Davi está dizendo: desperta, Senhor? Por que dormes, Senhor? É porque é exatamente isso que acontece com você e comigo, que a gente sente. Mas como Deus age quando a gente ora? Vamos voltar lá no Salmo 18. Lembra onde a gente tinha parado? No verso 4. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram temor, cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. E agora Davi muda de novo o cenário, porque diante da exaltação inicialmente de Deus, depois, logo em seguida, de ele declarar que ele está cercado por cadeias infernais e de morte, depois de se declarar impotente, depois de no Salmo 44 ele clamar a Deus dizendo: acorda, Senhor, o Senhor está dormindo. Davi resolve tomar uma outra atitude. Verso 6: na minha angústia clamei, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. E agora eu queria que você visualizasse o que a gente vai ler agora, na sua mente. Quem sabe você não lê, ouve só. Vai imaginando a cena. Davi cercado pelos mesmos problemas que você e eu. Davi cercado pelo mesmo desânimo que você e eu. Davi clamando a Deus pelos mesmos milagres que você e eu clamamos, pedimos. E de repente, Davi clama a Deus dizendo: acorda, Senhor. Esse é o clamor. Existe uma diferença entre pedir e clamar. Pedir
é assim: por favor, você pode orar pelo meu amigo, ele está doente. E você ora: Senhor, o Senhor conhece o amigo do Roberto, ele está doente, Senhor, ele precisa da sua ajuda, coloca a tua mão sobre ele. Aí outro dia chega um amigo seu e diz assim: você sabe do meu filho, 13 anos, ele está terrivelmente doente, a gente precisa de um milagre, ora pelo meu filho. E você ora: ó Senhor Deus, que coisa terrível está acontecendo com o filho do meu amigo, Senhor. Ó Senhor, eu imagino se fosse o meu filho, que coisa triste. Deus, por misericórdia, cura esse menino. Aí o teu filho fica doente, doença de morte, tramas de morte me cercaram. Você corre para tudo quanto é médico, tudo quanto é lugar, não tem jeito. Aí você clama: ó Senhor Deus, por que está acontecendo isso com o meu filho, Senhor? Eu tenho dedicado a minha vida ao Senhor. Deus, por misericórdia, que se faça a tua vontade, mas Senhor, tu podes curar o meu filho, coloca a tua mão sobre ele. Senhor, olha por mim, perdoa os meus pecados, eu sou indigno de te pedir. É diferente? Tem diferença nisso? Pedir e clamar. Na minha angústia, clamei ao Senhor, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Agora você vai visualizar isso aqui. Olha o que acontece no mundo espiritual quando você clama ao Senhor. Quando na sua angústia você invoca o nome do Senhor. Quando na sua angústia você olha nos olhos do Deus invisível e deixa com que Ele seja um Deus real na sua vida. Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou aos ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos montes e se estremeceram, porque Deus se indignou, porque o inimigo estava me oprimindo. Das suas narinas subiu fumaça e fogo devorador da sua boca, dele saíam brasas ardentes. Baixou ele os céus e desceu, e tinha sob os pés densa escuridão. Cavalgava um anjo querubim e voou, sim, levado velozmente nas asas do vento. Quando você clama ao Senhor, é exatamente essa cena que acontece. Os montes se abalam, um terremoto acontece, o inimigo treme e foge. Ele já não está mais dentro da sua sala, dentro do seu quarto. Ele já não está mais falando com você, porque você olhou para os olhos de Deus, sabendo que Deus existe, e que Ele não é simplesmente o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mas Ele é o seu Deus, o da Marisa, da Marina, da Patrícia, do Ricardo, do Antônio, do Eduardo. Deus é o seu Deus. Deus age assim sempre quando nós clamamos? Sempre. É assim que Ele reage? Sim ou não? Dúvida? Sim ou não? Sim. Sim. Cada vez que você clama, Deus age assim, dessa maneira. Os montes se abalam, a terra fende, o inimigo foge, ele bate em retirada. Cada vez que você se ajoelha, o céu se reúne ao seu redor, e a cena do louvor acontece, a cena da humilhação diante de Deus. É assim que Deus age, é assim que o mundo espiritual age. Quando Davi disse: acorda, Senhor, porque dormes. Você diz para mim que Deus não dorme. Então por que Davi estava dizendo acorda porque dormes? É porque Davi sentia, ele achava, era como se, embora Deus estivesse movendo o universo, o Senhor Deus tem um trabalho tremendo para fazer cumprir as suas promessas na sua e na minha vida. Quando o Senhor Deus prometeu: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Imagina o exercício que Deus tem que fazer no mundo espiritual que está ao nosso redor, para que essa promessa se cumpra na sua e na minha vida. Deus tem que mover tudo. E sabe, eu sei porque que você ficou em dúvida quando eu perguntei se cada vez que nós clamamos, Deus age dessa maneira.
É porque Deus diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Mas o teu patrão está acabando com você, é verdade ou não é? O teu relacionamento está acabando com você. Você não tem nem vontade de voltar para sua casa, porque o seu marido oprime você com palavras, ele pisa em você, ele cospe em você e ele bate em você, não com as mãos e não com a boca, mas com palavras. É isso, não é? E aí parece que Deus não está se movendo. Você já clamou 1 milhão de vezes e Deus não responde a sua oração pedindo por socorro, por ajuda, pedindo a cura da pessoa que você mais ama, não é verdade? Por isso você teve dúvidas de que Deus realmente age assim no mundo espiritual, que Ele abale tudo e que Ele chacoalhe tudo, não é verdade? Então, quando Deus diz todas as coisas contribuem para o bem, às vezes você olha para o seu filho e diz: filho, come isso. Mas eu odeio isso, pai. É para o seu... Não ouvi, igreja, como é que é? É para o seu... Se comer o que você não gosta, é para o seu bem. Às vezes, a gente tem que passar o que não gosta para o nosso bem espiritual. Nesses últimos tempos, eu tenho entregue minha vida na mão de Deus mais do que nunca. E durante os últimos anos, 2 anos, eu compartilhei com vocês aqui na semana que eu fiz o ano passado algumas histórias. Eu tenho deixado Deus dirigir tudo assim, de acordo com a vontade dEle. Minha esposa, eu e os filhos também. Nossos filhos estão estudando no NASP, por isso eles não vieram conosco. Todos os 3 se formam esse ano. Um em teologia, um em música e o outro no ensino médio. Esse do ensino médio provavelmente ano que vem vai voltar para casa. Mas a gente tem colocado a vida na mão de Deus e deixado com que Deus dirija. Durante esses últimos 2 anos, Deus foi me dando, nas orações, na comunhão da madrugada, temas importantes e urgentes, e me ordenando pregar esses temas. Eu preguei alguns deles aqui para vocês na semana de oração. E quando foi chegando no final do ano passado, eu ainda não tinha gravado para a televisão nenhum dos 30 temas que Deus tinha me dado. Estava marcado para outubro, e de outubro, ali na segunda quinzena de outubro, nós gravamos 15 programas, está escrito, com esses 15 temas, num formato diferente de estar escrito. Quando foi no finalzinho do ano passado, veio uma consulta para eu ir ser pastor. Numa outra cidade do Brasil, numa outra capital, numa outra igreja. A consulta, ela é assim: quando você recebe um chamado, ele foi votado dentro de uma comissão, de uma mesa na associação. Pastores, membros leigos presentes. Então ele tem um peso diferente. Alguém orou, um grupo de pessoas orou e fez o chamado. A consulta, por permissão do diretor da Novo Tempo, em conversa com alguém, deixou com que falassem comigo: olha, nós queríamos que você fosse pastor aqui. Se você disser sim, nós vamos votar o chamado. Isso aconteceu em dezembro do ano passado. Como a nossa vida está na mão de Deus, nós oramos, pedi um tempo, 3 dias oramos, e Deus falou assim no meu coração: você não terminou de gravar os 30 assuntos que eu te dei, faltam 15. A gravação estava marcada para fevereiro. E aí eu disse ao Senhor: nós vamos ficar... E a partir de agora, Senhor, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos orar ao Senhor para que quando eu terminar os temas de gravar, nós estamos nas suas mãos. Se vier, seja chamado ou consulta, o que for, a primeira coisa que vier, nós vamos embora. Se não é o teu desejo que a gente vá, o Senhor não deixa passar nada, porque o Senhor é quem dirige tudo. Nós homens às vezes até achamos que podemos dirigir nossa empresa, nossa casa, nossos negócios e até a igreja, mas é o Senhor quem dirige tudo.
Então, começamos a orar. Há mais ou menos 15 dias, pastor Arnaldo Henriques, eu tenho alguns pastores que são meus pastores, são 4, entre eles está o pastor Arnaldo Henriques. Foi fazer uma semana de oração lá em Jacareí, e ele foi fazer uma visita pastoral na minha casa, e aí estávamos a Maricel e eu, a esposa dele e ele, e eu compartilhei com o pastor Arnaldo Henriques. Eu disse: pastor, aconteceu isso, e eu tenho sentido no meu coração que está chegando a hora de eu ir embora. E eu estou orando a Deus pedindo exatamente assim, que quando eu termine de gravar os temas, que se vier um convite ou uma consulta, que nós vamos. O senhor acha que está errado isso? E ele disse: não, ore assim, porque Deus deseja ensinar para nós coisas diferentes, em lugares diferentes, que só Ele sabe onde é. Ainda junto com ele, nós oramos por esse assunto. E eu terminei de gravar o 30º assunto no domingo, e na segunda-feira chegou o chamado para cá. Ou seja, quando você me pergunta assim: você está feliz? Eu não tenho como não estar feliz. Nós estamos radiantes de alegria, felizes, por sabermos que não seremos os pastores de vocês, nem a Maricel e nem eu, porque eu não sou pastor, eu sou auxiliar, pastor auxiliar de Jesus, que é o nosso pastor. Ele é o nosso pastor, é Ele quem dirige a sua igreja macro no mundo inteiro, é Ele quem governa o universo, e é Ele quem é o pastor da igreja central de Curitiba. Se a sua esperança, se toda a sua esperança de resolver sua vida espiritual está em mim e a Maricel, você está depositando a esperança no lugar errado. Vamos todos depositar nossa esperança em Jesus. Contudo, como pastor auxiliar de Jesus, nós estamos disponíveis, dispostos, prontos. Sabe aquele pastor Fernando Iglesias da televisão? Esqueçam ele, esqueçam a tia Cecel, o da televisão. Esse que está aqui não é o da TV, não é o pregador itinerante. Esse aqui é o pastor da igreja central de Curitiba. Esse aqui é aquele que vai conversar com você, que vai atender. Estou pedindo para Deus como fazer. Eu estive fazendo a conta. Se eu for visitar 5 de vocês todos os dias da semana, durante um ano, eu não consigo visitar todos ainda. Tem que ser sábado, domingo, segunda, terça, quarta, tem que ser 5 por dia. Eu não sei como é que vai ser, não é? Muito difícil. Mas o Senhor está dando esse rebanho. Junto com esse rebanho, Deus está dando outros pastores que, como eu, são pastores auxiliares, não é? Mas na verdade, Deus está dando para mim. Eu vou pedir permissão para vocês, mas eu vou mudar de posição aqui na frente. Olha, está olhando para lá? Eu não estou aqui para apresentar nada para vocês. Eu não estou aqui para fazer o show, nem o sermão show, nem a música show. Eu não estou aqui para apresentar o programa de TV. Eu não estou aqui para pastorear vocês. Eu estou aqui para a gente fazer assim, ó, todos juntos, olhando para o mesmo lado. Olha ali. É um bom lugar para a gente olhar? Ela foi colocada por vocês ali. E quando a gente olha assim, todo mundo para o mesmo lado, nós somos um exército. Aí não é um pastor cuidando de um rebanho. Aí nós somos um exército. Todos lutando e olhando para o mesmo lado, para o único lado onde importa nós olharmos. E quando você cansar de olhar para lá, ali é o passado. Olha para o futuro. Ele está ali. Você pode escolher, porque o passado seu é glorioso e o seu futuro ainda é mais.
E nós estamos aqui entre o passado e o futuro. Para fazer o quê? Para ficar aqui ouvindo sermões? Música? Enchendo os bancos da igreja? Nós estamos aqui para empunhar a nossa arma. Ela está aqui. Uma espada. Mais afiada do que a espada de 2 gumes. Ela é a nossa espada. E a oração é o instrumento através do qual a gente roga ao escritor dessa palavra para que ela entre e opere uma cirurgia dentro do nosso coração. Que tal nós orarmos para que isso entre no nosso coração e na nossa alma e nos tire dessa condição onde nós estamos, entre o passado e o futuro, e nos aproxime daquilo tanto. Eu sinto no meu coração, e gostaria que isso fosse verdade, que o Senhor Deus me mandou aqui, a mim, a minha esposa, minha família, para a gente se preparar juntos para assistirmos à volta dele. O que você acha? O que você acha? Eu já pensei isso inúmeras vezes, eu já senti no meu coração inúmeras vezes. Deus tem muitas coisas para me ensinar através de vocês, para que a gente possa assistir juntos à volta dele. O que você acha? Eu quero terminar cantando uma música. Essa música é uma meditação. Ela é uma meditação assim. Quando você for falar com Jesus na sua casa, hoje, você está em jejum hoje? Hoje é dia de jejum e oração. Quando você estiver falando com Jesus na sua casa, faz de conta que Ele existe, ou fala com Ele sabendo que Ele existe. E eu, quando canto essa música, coloco a minha mente assim, como se eu estivesse vivendo na época em que Jesus viveu, e como se eu tivesse condições, e eu tivesse recebido Jesus na minha casa, poucos momentos antes de Ele ir para ser crucificado. Enquanto você ouvir a música, deixa Deus falar no seu coração. E eu vou ser auxiliar de pastor dessa igreja, com toda a força do Espírito, se eu souber que todos vocês estão orando por nós, e eu vou estar orando por vocês, e que vocês estão buscando a Jesus assim. Pode tocar a música. E que vocês estão buscando a Jesus assim, olhando nos olhos dele, ouvindo a voz dele e convidando ele para entrar na sua casa. Entra, mestre, descansa um pouco. Estás cansado, estás sedento e rouco. Dorme, mestre, a casa é tua. Já fechei porta e janela pra rua. Deixou-me falando só, dormiu tão pesado, fazia dó. Como será, mestre, esse sonho teu? Sonhas como homem, sonhas como Deus, sonhas com a glória que tinhas com o Pai na luz, ou sonhas com a cruz?
mestre, já é hora. Uma multidão te espera lá fora. Estás decidido, não te detenho. Vais curando até chegar ao lenho. Partiu, fica paz em mim. Deixa a sala com cheiro de jasmim. Vai verter a vida do corpo seu pra levar a culpa de alguém como eu, pra lavar o sujo do meu próprio eu, levar-me puro a Deus. Vai verter a vida do corpo seu pra levar a culpa de alguém como eu, pra lavar o sujo do meu próprio eu, levar-me puro a Deus. Fecha os olhos. Ó Senhor Deus, nós precisamos de um milagre, Senhor, hoje. O primeiro, o milagre de o Senhor nos unir, a mim e a essa igreja, a minha família e essa igreja, mas a todos nós como membros do corpo de Cristo, uns aos outros. Ó Senhor, nós só poderemos vencer o mal, só poderemos vencer a batalha desse grande conflito se formos um contigo e uns com os outros. Ó Senhor, quando algumas vezes escapar da nossa mente quão real o Senhor é, e como o Senhor se movimenta ao nosso redor, e nos acode, e nos impele, ó Senhor, coloca bem fixo na nossa mente, que o nosso passado é glorioso por causa da Tua cruz, e que o nosso futuro é ainda mais glorioso pela Tua vinda que está próxima. Querido Deus, nós não precisamos de templo, de bancos, de som, não precisamos de nada. Precisamos do poder do Teu Espírito na vida de cada um de nós, em cada lar, em cada família, começando na minha. Ó Senhor, clamamos ao Senhor, porque não podemos ficar sem Ele, e o Senhor é quem nos promete que quando pedimos o Seu Espírito, o Senhor dá. Por isso, Senhor, estamos batendo, estamos pedindo, estamos buscando. Abre para nós, Senhor, dê para nós, ajuda-nos a encontrarmos, em nome de Jesus, amém.